Oi, João. Então, aqui são exercícios de raiz quadrada. Então, esse símbolo aqui, ó, significa aqui o símbolo de raiz quadrada. Então, raiz quadrada, você tem que pensar num valor multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que resulta em 49. Então, sempre vai ser assim, raiz quadrada. O significado é um valor multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que resulte num valor que está dentro da raiz. Isso é raiz quadrada. Aí tem que saber bastante a tabuada, aí facilita bastante os cálculos. No caso, raiz quadrada de 49. Aí você tem que pensar, que valor que você vai multiplicar 2 vezes por ele mesmo, que resulte em 49? 7. Pois 7 vezes 7 é igual a 49. Então, raiz quadrada, você tem que pensar, que valor que eu vou multiplicar 2 vezes por ele mesmo, que vai dar 49? Vou dar alguns exemplos aqui em cima. Tipo, raiz quadrada de 4. Que valor você vai multiplicar 2 vezes por ele mesmo, que vai resultar em 4? 2. Pois 2 vezes 2, 4. Isso é raiz quadrada. Raiz quadrada de 16. Que valor que você vai multiplicar 2 vezes por ele mesmo, que vai resultar em 16? 4. Pois 4 vezes 4 é igual a 16. Então, isso quer dizer raiz quadrada. Você sempre tem que pensar num valor multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que resulte em 16. E no caso é 4. O resultado nunca vai ser negativo, certo? Sempre vai ser positivo, igual eu falei para vocês aí na aula. Porque raiz quadrada, o significado dela, no caso aqui de 4, representa a área de um quadrado, por isso que o nome é raiz quadrada. No caso aqui, raiz quadrada de 4 representa a área de um quadrado, né, de área 4, e lados 2. Porque sabemos que para calcular a área de um quadrado, é só multiplicar os lados, e o quadrado tem os lados iguais. Então, sabemos que 2 vezes 2 é 4. Então, raiz quadrada representa a área de um quadrado. Então, o valor que está dentro da raiz representa a área do quadrado e o resultado da raiz quadrada, os lados do quadrado. Então, por isso que o resultado nunca pode ser negativo, que não existe medida negativa. Então, a raiz quadrada de 4 representa um quadrado de área 4 e o resultado são os lados do quadrado, que no caso são 2. Que se eu multiplicar aqui os lados, 2 vezes 2, 4. Esse é o significado. Para melhor entendimento, estou te explicando o porquê. Aí aqui o raiz quadrada de 64, você vai pensar num valor multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que resulta em 64. Raiz quadrada de 81, a mesma coisa, você vai pensar num valor multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que resulta em 81. Raiz quadrada de 100, raiz quadrada de 121, a mesma coisa. Raiz quadrada de 144, a mesma coisa, você vai pensar, certo? Alguns valores aí, para a gente fazer o cálculo mental, alguns valores que são maiores, a gente tem que pensar um pouquinho mais. No caso aqui, o 144. Se você não conseguir pensar, fazer o cálculo mental no valor multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que resulte em 144, existe uma continha que eu vou explicar para você, que você tem mais facilidade em matemática. Então, já dá para te explicar. Porque vão ter valores maiores do que esse, que é mais difícil fazer o cálculo mental. Então, você vai decompor em fatores primos, né, que foi a primeira matéria nossa. Você vai dividir o valor que você quer saber, a raiz quadrada aqui. Aí você vai colocar 144. Qual que é o 144 é par. Como você só pode dividir por números primos, você vai pensar qual o número primo que dá para eu dividir por 144. Como é par, dá para dividir por 2. E o 2 é o único número primo que é par. Então, a gente vai começar por 2.
144 dividido por 2, 72. 72 é par, então ainda dá para começar a dividir por 2. Então, sempre você começa do menor para o maior. O 2 é o menor número primo. Então, sempre que o número é par, dá para começar por ele. Se fosse ímpar, você iria ver se ia dar para dividir por 3, porque 3 é o próximo número primo depois de 2. E sempre a gente tem que começar do menor para o maior. Quando o número aqui não é par, você vê se dá para dividir por 3, que depois do 2 é o próximo número primo que vem, certo? Então, vamos lá. Então, você vai decompor em fatores primos, igual nós fizemos lá para calcular o MMC, o MDC, que eu expliquei para vocês. Só vai mudar a regrinha, né? Vai decompor e no final vai mudar a regrinha, tá? 72 dividido por 2, 36. 36 dividido por 2, 18. 18 dividido por 2, 9. Aí 9 é ímpar. Então, não dá mais para dividir por 2, mas dá por 3 e 3 é primo. A gente só pode colocar números primos aqui. 9 dividido por 3, 3. E 3, né, só dá por 3, que é primo, né? 3 dividido por 3, 1. Aí, a raiz quadrada, como é raiz quadrada, a gente sabe que raiz quadrada, o significado é a gente pensar num valor multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que dá o valor que está dentro da raiz. Então, a gente vai pegar os valores iguais aqui e vamos agrupar de 2 em 2. Cada 2 valores iguais, a gente vai considerar 1. Cada 2 valores iguais, eu tenho 2 números 2, vou considerar 1. Tenho 2 números 3, eu vou considerar 1 só, certo? Se fosse raiz cúbica, né, a cada 3 valores iguais, nós iríamos considerar 1. Se fosse raiz quarta, a cada 4 valores iguais, nós iríamos considerar 1. Mas como é raiz quadrada, a cada 2 valores iguais, a gente considera 1 só, certo? Agora, você vai pegar esses valores aqui, o 2, o 2 e o 3, vai multiplicar. Aí, você vai obter a sua raiz quadrada. 2 vezes 2 vezes 3. Ó, vamos ver quanto que vai dar. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, raiz quadrada de 144 é 12. Pois 12 vezes 12 resulta em 144. Certo? Então, se você conseguir fazer cálculo mental, perceber mentalmente que 12 vezes 12 resulta em 144, ou você pode ir testando também, né? Você já saberia que não ia ser 7, porque 7 vezes 7 é 49, aí você ia aumentando, tá? Você iria pegar 2 valores iguais e ia multiplicando por ele mesmo, aí não deu? Aumenta. Pode estar fazendo assim, se não quiser fazer esse cálculo, né, de decompor em fatores primos, certo? Então, é isso que você vai fazer no exercício 6. Se você não entendeu, você pode estar me perguntando de novo, que eu te explico, tá bom? Aí fica a letrinha B, C, D e E para você fazer sozinho. Qualquer dúvida é só me perguntar.